Eu queria só que vocês me ajudassem aí. Boa tarde. Eu queria só que vocês me ajudassem. Onde a gente parou. Se eu não me engano, a gente parou na página 189. Feliz vida, professor! Obrigado! Obrigadão, Nossa, viu? eu mandei mensagem de madrugada pro professor. Oi. Muito obrigado, Carol, pelo carinho. Adorei. Gente, a gente parou na página 189. Confirma ou não? Tá abrindo. Sim? Tá bom. Vocês podem abrir aí na página 189 para a gente continuar? Ah, a gente parou mesmo. A gente fez até Isso, esse investigue. Isso, a gente parou na página 189. Inclusive, eu botei até uma questão na prova sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então vamos lá. Página 189. Eu respondi o investigue. Sim ou não? Não? Qual a O diferença entre o professor período de respondeu. incubação e a janela imunológica da AIDS? Eu coloquei período de incubação é o tempo entre a contaminação através da relação sexual, compartilhar seringas, transfusão sanguínea contaminada e o aparecimento dos sintomas da AIDS. Janela imunológica é o aparecimento da anticorpos no sangue que podia ser detectado pelos testes atuais. Isso. Tá parecido com a minha resposta? É porque foi do professor. Ah, então pronto. Então eu respondi, né? Então vamos lá, vamos fazer as dimensões da sexualidade, os conectando saberes. Alguém pode ler? Um parágrafo, depois eu vou ler o outro. Posso continuar Cadê a aqui? Isabelle? Tá aí a Isabelle? Guilherme, que gosta de ler, a Carol. Então, eu vou continuar. Eu vou ler pelo menos o primeiro parágrafo. As Página dim- 189. certo. As Já estamos dimensões. finalizando esse capítulo, tá? Sim. Tá? Vai. As dimensões da sexualidade. O exercício da sexualidade carrega um forte vetor ético ao implicar um ato de correlação humana, mediante o qual duas pessoas põem em contato não somente seus corpos, mas sua intimidade mais profunda, estando em jogo sentimentos, confiança, compromissos, afetividade e, inclusive disponibilidade para assumir tudo que supõe engendrar uma nova vida. Pelo contrário, quando predomina uma vivência contrária à ética, o ato sexual pode ser também expressão de egoísmos, de utilização de outra pessoa em benefício próprio, de instrument- instrumentalização da pessoa alheia e de deslealdades consigo. Pronto. Deixa eu só. Vamos fazer só um comentário sobre. Só um minuto, gente. Só destravar aqui um. Só um minuto. Bom, gente, é assim, ó. Teoricamente, algum tempo atrás, vocês podem perguntar para os pais de vocês. Algum tempo atrás era assim, quando você conhecia uma menina para namorar, ou um rapaz, né? Na verdade era sempre o rapaz. O rapaz ele tinha que ir na casa da menina, pedir o pai. Aí tinha pai que ficava puto, não, negócio minha filha não vai namorar não, então pronto, e não deixava. Aí era muito difícil para a menina conseguir namorar com esse rapaz, porque quando o pai não permitia, meu irmão, era não e pronto, tá? Hoje não. Hoje a tecnologia ela aproximou todas as pessoas. Então, por exemplo, eu posso estar lá em São Paulo e flertando com a menina em Fortaleza.
né? Então a distância das coisas, ela não existe mais, né? E os limites também não, né? Isso agora que eu tô dizendo. Antigamente, você namorava com a menina, tinha que pedir o pai, e era um namoro até 9 horas da noite. Passava de 9 horas, o pai botava o cara para correr de casa, né? Então, o que que acontece? E outra coisa, você não podia ter contato físico, relação sexual, antes de casar com a menina, né? Porque se o pai descobrisse ou a mãe descobrisse, já marcava no casamento. Só para vocês terem noção como é que era no tempo atrás, né? Então, hoje, não existe mais essas coisas, né? O que existe hoje, muitas das vezes, é a banalidade. A banalidade em termos do corpo, em termos de se entregar para qualquer um, ou às vezes o próprio menino também desconhece do sistema normal também, acaba se envolvendo e fazendo besteira. Então, assim, o que o primeiro parágrafo está dizendo? Que antigamente a relação sexual, muitas das vezes, era feita pela questão da afetividade, né? Hoje não. Hoje nós temos casos de prostituição, que muitas das vezes é o sexo comercializado. Muitas das vezes não, é o sexo comercializado, né? Pessoas que às vezes conhece uma pessoa na balada num dia, no mesmo dia já tá tendo relação, né? Então, o que o primeiro parágrafo está querendo dizer é trabalhar com a questão do bom senso e do limite, né? Do limite que não existe mais na sociedade hoje, né? Por exemplo, hoje, você quer conhecer uma pessoa, basta você entrar no Instagram da pessoa ou no WhatsApp, começar a conversar e manda foto para lá, manda foto para cá. Pronto, você já conheceu a pessoa, já conhece, já sabe tudo da pessoa, entendeu? Então, as coisas se facilitaram demais. E essa facilidade pode ser que futuramente, se a pessoa não tiver um equilíbrio emocional bastante adequado, pode ser que a pessoa se frustre. Por exemplo, vocês devem saber e devem conhecer pessoas que estão aí com depressão, né? A depressão, o Badu, Tinder, WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo isso aí é reflexo da sociedade moderna, certo? Hoje em dia não tem limite para nada. Hoje em dia você pode pegar o telefone aqui e se resolver, né, na vida. Então, o que o primeiro parágrafo prega para nós, vem mostrar para nós? Ele vem mostrar que o certo seria ter sentimento, ter bom senso, ter amor, ter carinho, essas coisas. O que deveria ser. Que antigamente possivelmente era, mas às vezes também não era toda vez só amor. Por exemplo, antigamente, gente, as meninas elas eram o pai que escolhia o marido da menina, entendeu? Já pensou? Você tá aqui na sua família e tal, aí você não gosta nem do cara, o pai não, você vai casar com aquele cara ali. Às vezes não sente nada, às vezes o cabo é feio, né? Mas era o que acontecia na sociedade da época, entendeu? Mas era uma maneira, como é que eu posso dizer, mais respeitosa de se ter um relacionamento. Hoje, as coisas andam meio desequilibradas, né? E principalmente quando tem a ausência da família, que acaba deixando vestígios ainda maior, né? Tem alguém que queira comentar alguma coisa nesse primeiro parágrafo? É, isso, Yasmin. Só que mais pro lado do respeito, exatamente. Tá? Então vamos ao segundo, né? Segundo parágrafo, já que ninguém vai falar, vamos ao segundo. Diz assim: assim, supõe a linhagem pedagógica de educação sexual unicamente como mera aprendizagem de medida de proteção,
para não se contagiar de possíveis infecções ou evitar gravidez. Parece uma visão demasiadamente simplista e reducionista da sexualidade. É como eu falei para vocês. Não sei se vocês lembram, mas eu falei, às vezes até a Milena ficava meio assim com o assunto. O que eu falei? Esses temas não são temas exclusivamente para a questão da relação sexual ou para a questão de doença sexualmente transmissível ou para gravidez indesejada. Não é. O nosso objetivo aqui, enquanto profissional da educação, é mostrar o conhecimento para vocês, né? Esse conhecimento que a gente adquire muitas das vezes na escola, porque às vezes tem aquele tabu na família, o pai não quer conversar sobre sexo com o filho, né? Existe aquele tabu ainda e tal, ainda mais quando é uma menina que tem mais aqueles cuidados e tudo, né? O homem muitas das vezes se descobre mais rápido do que a mulher em termos de corpo, mas o nosso objetivo enquanto profissional da educação é esse. Não é, você vai, se você fizer isso, se você fizer aquilo, forma de punição, não é. Nosso objetivo aqui, enquanto professor, enquanto profissional da educação, é mostrar o que acontece em termos gerais, tá? Então, a nossa preocupação não é simplesmente passar o conteúdo de coisas que vocês já veem no dia a dia de vocês, mas é vocês terem uma educação de qualidade e mostrar que vocês podem alcançar objetivos maiores se tiver uma cabeça mais organizada, certo? Bom, quando este enfoque se volta para a juventude, a resultante esperada é uma educação superficial, incapaz de resolver os problemas mais típicos dessa vida e de enfoque mecanicista. O que ele está querendo dizer já no segundo parágrafo é que a nossa juventude de hoje, ela é uma juventude que está meio que, podemos dizer assim, meio que perdida, né? Sem aquele controle emocional. Eu conheço vários relatos de meninas que têm depressão porque simplesmente o menino não quis mais namorar com ela, ou terminou com ela e trocou ela por outra, ou porque ela se sente feia, ou porque se sente gorda, ou porque é magra demais, ou porque isso, ou porque sempre se justifica dentro da realidade de mundo daquela pessoa, né? E muitas das vezes, o que eu vejo? É mais a questão da fraqueza mental, tá? A pessoa, porque, gente, sinceramente, quem é que a gente tem que achar bonito? É a gente mesmo, né, não? Mesmo que você ache que você não é, você tem que ter dentro da sua cabeça que você é uma pessoa diferente de qualquer pessoa. Você tem que se amar primeiro, né? Tem que se gostar primeiro, para depois você partir para outros horizontes. Às vezes eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que diz: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, as coisas só dá errado para mim. Não, olha, uma coisa que eu aprendi é quando tudo que a gente fala, a palavra tem muito poder, entendeu? Então, por exemplo, se você usa a sua língua para você dizer coisas boas, mesmo que às vezes não aconteça, aquilo ali vai gerar coisas boas. Agora, se você fica toda hora dizendo, minha vida é um inferno, minha mãe não me ama, meu pai não gosta de mim, ninguém gosta de mim, porque não sei o que, não sei o que, aí é claro que sua vida vai se tornar ruim. Agora, se você tem uma autoestima boa, se você, exato, ainda tem isso, as palavras às vezes as pessoas dizem as coisas pra gente, tu é feia, tu é isso, tu é aquilo. Gente, não recebam palavras negativas de ninguém, tá? De ninguém. Mesmo que as pessoas digam que vocês não podem conquistar ou ser, não deixe ninguém diminuir o sonho de vocês. Porque uma coisa eu aprendi dentro da psicologia. O que a gente quer ser, a gente consegue, entendeu? E uma coisa que eu aprendi na vida é você ter a sua autoestima própria, sem depender de autoestima de ninguém. É claro que é muito bom, você vai lá, posta uma foto e as pessoas vêm e comentam, linda, lindo,
bonito, tal e tal. É bom, claro que é. Todo mundo gosta de ouvir elogios. Quem é que não gosta? Quem disser que não gosta de ouvir elogios está mentindo. Mas é muito melhor você ter a sua autoestima e viver bem do que simplesmente achar que não está bem. Entendeu? Então, um dos problemas de hoje, dentro da nossa sociedade moderna do século XXI, se chama depressão. E a depressão ela é causada por quê? Ela é causada por coisas ou por palavras que às vezes a gente escuta e a gente acata aquilo como se fosse verdade, tá? Então não façam isso. Simplesmente, assim, meu conselho enquanto professor, enquanto amigo, enquanto pessoas que gostam da educação, que acredita que as coisas podem melhorar, é você ser autossuficiente. É você primeiro se gostar para depois dar opinião das outras coisas. Entendeu? Então vamos para frente. Vamos lá. De fato, ao contrário da postura predominante, o sexo não é uma prática estritamente privada. Sua repercussão social é enorme, com claras implicações sobre a demografia dos países, a necessidade de um amplo consumo de recursos econômicos, quando afloram problemas sociais decorrentes do desvirtuamento de sua finalidade. É, a questão do sexo ela é muito trivial, porque tem pessoas que têm uma barreira para falar sobre isso. Eu já não tenho, porque eu já falo há muito tempo sobre isso. 10 anos falando sobre educação sexual, né? É um tema que eu acho muito bacana, porque, por exemplo, na minha fase de adolescente, a fase que vocês estão passando agora, a gente não tinha isso na escola. Era uma barreira muito grande falar disso, né? Muitos professores foram expulsos das escolas tradicionais porque comentavam sobre isso, porque os pais diziam que na escola se aprendia coisas sobre sexo que não podia, o menino não podia saber, entendeu? Mas não entendiam, não é a questão do sexo, e sim a questão da sexualidade. É você aprender sobre uma prevenção, é você aprender sobre uma doença, é você ter o livre-arbítrio para poder falar sobre um tema que você tem dúvida, é você ser uma pessoa mais autônoma, é você ser uma pessoa mais inteligente, é você se tornar uma pessoa melhor, até em termos estético também, né? Porque eu lembro que às vezes a gente entrou em discussão uma vez, acho que foi até discussão assim, sadia, logicamente. Acho que foi até com a Larissa, que a Larissa disse, eu visto a roupa que eu quiser. Eu falei, realmente, a gente veste a roupa que a gente quiser, mas a gente tem que evitar certas roupas em locais em que não é propício. Por exemplo, uma igreja. Uma igreja você não vai puxar short curto e com a camisa tomara que caia, né? Logicamente que não. Não é um canto para você usar se você quiser ir para uma Maria, se vestir do jeito que quer, não critico. Agora, claro, depende de alguns locais que você vai frequentar o estilo de roupa, né? A gente já conversou sobre isso. Então, hoje, gente, o objetivo principal dentro das áreas dessa temática é a gente ter o que a Yasmin falou aí. Não é a cabeça fechada, é a cabeça aberta para a gente começar a poder entender e dialogar e poder opinar sobre algumas coisas. Entendeu? Tudo bem? Ok, vamos lá. As gravidezes precoces, por exemplo, provocam estatisticamente um grande número de rupturas na trajetória biográfica dessas pessoas com déficits posteriores em seu nível escolar, em dificuldades em seu entorno social, laboral, familiar, demandando em muitos casos a ajuda de agentes sociais e de políticas públicas para a amenização dos problemas daí decorrentes, já que muitas vezes são insolúveis. Gente, o que acontece com a menina, uma menina no nono ano? Quais são os problemas de uma gravidez dessa?
Quer dizer que uma pessoa dessa vai se ferrar na vida? Não, não é isso. O que pode acontecer e vai acontecer é um atraso em relação à estatística da vida dela. Por exemplo, ela vai ter que abdicar algumas coisas por conta do filho, né? Mas tem um transtorno na família, na sua família, na família do pai. Tem o transtorno de vida, que é a mudança totalmente da rotina, né? É tanta coisa, gente, envolvida, que às vezes eu fico pensando, será que compensa você fazer isso? Ou será que compensa você fazer as coisas planejadas? Entendeu? Então, é bom que as coisas funcionem de forma planejada, para que você não tome um susto repentino. Né? Não estou dizendo vocês, mas eu estou dizendo em termos em que hoje a nossa sociedade ela está doente, né? Doente em termos de tudo. Se você olhar, né? A gente tem a desvirtuação do sexo, nós temos as brigas religiosas, nós temos as brigas políticas, nós temos famílias que brigam, irmãos, o males de muita coisa, o dinheiro que corrompe as pessoas, a briga entre a família por causa de dinheiro, disputa disso, disputa daquilo. Então, hoje, nós temos uma sociedade que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tiver cuidado, a gente pode se corromper também, entendeu? Ok, alguma pergunta até aí? Então vamos para frente. As, autori... As autoridades sanitárias, em geral, acreditam que no exercício da função de desenhar estratégicas de prevenção em saúde sexual, deve manter uma postura de juízo de valor neutra, sob pena de serem taxadas de moralista, religiosa ou clericais. Mas é possível ser neutro nesse assunto? Pode-se afirmar que existem duas posturas antagônicas a respeito do modo de compreender a sexualidade. No extremo estaria o sentimento de que a sexualidade deve ser exercida de modo livre, sem ataduras ou compromisso. Em outro lado, se situaria a ideia de que os atos sexuais deveriam ser realizados no contexto de amor, o que implica, logicamente, em um compromisso mútuo. Existem duas vertentes a respeito dessa tese, tá? Existe o liberalismo. O que é o liberalismo? É a ideia de você, como é que eu posso dizer? É a ideia de você ser livre. Você fica com quem quiser, você faz o que você quiser, mas tendo cuidado. Qual é o cuidado? Se proteger, se prevenir, evitar algumas coisas, tal, tal. E existe já o processo mais conservador. Que é o processo conservador? É o processo da qual você não vai tá executando coisas desagradáveis para você mesmo. Então você tem só um parceiro, namora direitinho e tal, entendeu? Só que com a sociedade que a gente tem hoje, com esse, com essas informações que a gente recebe no nosso dia a dia, as coisas que a gente vê, a gente fica passado, entendeu? E tem que ter muito cuidado para algumas coisas da sociedade não corromper a nossa mente nem o nosso coração, né? Porque às vezes muitas das vezes a gente não tem, nem sabe o que pode acontecer na nossa vida futuramente, e aí às vezes a gente se depara com situações desagradáveis, tá? Então, tudo isso que acontece em termos do que a gente está estudando pode servir para você. Não quero dizer que é diretamente para você, mas você também pode ajudar outras pessoas que não têm o conhecimento sobre isso, entendeu? O mais importante dentro do estudo de temas sexuais relacionados à ciência é esse: é você ter o conhecimento e poder ajudar outras pessoas através desse conhecimento, certo? Continuando. Por isso é difícil assumir que se possa efetivamente manter uma postura. Ah, não, já li isso.
A par disso, é imprescindível o apoio da mídia na promoção de atitudes saudáveis, assim diminui o risco de epidemia e, simultaneamente, de possíveis contatos capazes de prolongar o agente infeccioso. Essas ideias não têm postura ideológica ou religiosa pré-concebida, mas são baseadas exclusivamente na melhor e mais barata forma de prevenção em saúde pública. Gente, não existe nada melhor. Vocês podem me cortar se quiserem, do que você ter conhecimento. O que é você ter conhecimento? É você entender como resolver uma situação que seja provavelmente difícil. Eu vou criar uma hipótese e vocês vão me dizer o que, essa pessoa deveria fazer para resolver o seu problema. Olha a hipótese. Uma menina de 14 anos, nunca teve relação com ninguém, estava na rua, foi raptada, aí estupraram ela e nesse estupro ela engravidou. O que ela deve fazer, essa menina? O que vocês aconselhariam essa menina a fazer? O que vocês acham? Comenta aí, por favor. De tudo que a gente já estudou, de todo o conhecimento pressuposto que a gente já tem, o que você aconselharia? A menina chegou para você, essa menina é sua amiga, chegou para você e falou: Olha, aconteceu isso e isso. O que você aconselharia essa pessoa? Eu acho que ela deveria consultar os pais dela, os responsáveis, e para que tivesse uma atitude mais rigorosa, autoridades e tudo mais, né? Já que foi um crime. Certo. E a situação dela ter possivelmente engravidado? Os pais resolveriam. Sim ou não? Certo. Pois é, existe um tabu, Carol, muito grande. A Stephanie falou também formar pelos responsáveis. O correto seria primeiro, logicamente, formar os responsáveis, né? É. Só que, olha só, o que que acontece? Se ela tivesse o conhecimento, ela foi estuprada e estava no período fértil. O que que ela deveria fazer? A menina, ela tem o conhecimento. Ela deveria tomar a pílula no dia seguinte. Assim que a gente aprendeu? Seria uma forma de evitar a gravidez indesejada, certo? Agora, se acontecesse dela ter uma doença sexualmente transmissível, aí ela teria que fazer os exames, que aí não teria como a gente saber diagnosticar assim de cara, né? Mas quando acontecer, se acontecer um tipo de algum assunto relacionado a isso, tem que informar, não pode ficar calado, tá? Tem que falar para os pais, tem que falar para as autoridades competentes para poder resolver o problema, tá bom? E qualquer outra coisa que acontecer que você não se sinta, por exemplo, seguro para poder resolver o problema, que se resolva com conhecimento. Não adianta você ter. Não adianta você ser leigo em alguns assuntos, não. Tem que ter o conhecimento sobre o tema. Tá bom? Deixa eu ler aqui a outra parte para a gente continuar, né? Encerrar essa parte aqui. Somente uma educação integral nos valores universais do indivíduo pode apontar um marco apropriado para que se compreenda conceitos como lealdade na relação a dois, o respeito à dignidade da outra pessoa, o equilíbrio no controle da afetividade, a aceitação do compromisso como um mesmo valor positivo, a abertura e entrega que supõe aceitar uma gestação. Galera, o que acontece?
existem pessoas e pessoas, vocês sabem disso. Ó, tem pessoas que gostam de viver corretamente. O que é o viver corretamente? A pessoa tá ali namorando, fica só com aquela pessoa. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que, eu não quero namorar, eu quero ficar. Aí fica com um, fica com outro, fica com... Isso aí, depois de um tempo, a pessoa vai se tornando desleal. Que às vezes a palavra, tô namorando. Aí a pessoa, quando a pessoa diz tô namorando, significa dizer que você tem que ser fiel àquela pessoa, né? Teoricamente é isso. Mas o que a gente vê hoje não é isso. A gente vê uma sociedade totalmente namorando ela nada. Às vezes, se nem casado é, né? Aí você imagina namorando, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com alguns valores que às vezes a gente herda ou vê na família e acaba seguindo aquele exemplo. Então, eu falo, por exemplo, na questão de você, da personalidade, né? Como é que a gente aprende a ser uma pessoa melhor? Tendo uma formação integral do indivíduo como pessoa. A gente sendo uma pessoa melhor, a gente, como é que eu posso dizer para vocês? A gente tendo compaixão das pessoas, a gente sendo pessoa boa de coração, né? Aquela questão do que eu falei das palavras, parar de ficar falando palavras que tragam, que deixem alguém para baixo ou que diminua alguém. Sempre você usar palavras que incentivem, na verdade, a pessoa a crescer e não a diminuir, entendeu? Então, o objetivo, gente, é esse, é você ser uma pessoa melhor. Nesse mundo aqui, tudo na vida, tudo é passageiro. Então, se você for uma pessoa, como é que eu posso dizer? Que deseja mal às pessoas, que vive reclamando das coisas e tal, sempre pense em pessoas que possivelmente pode estar pior do que você, entendeu? E aí você começa a viver uma vida melhor e uma vida que você possa todo dia agradecer a Deus pelo que você tem, tá certo? Esta visão integradora da sexualidade deve ser respaldada pela sociedade para não criar um clima de esquizofrenia intelectual entre os ensinamentos recebidos pela pessoa e aquilo que é recebido por meio de outras fontes de informação. Daí deriva uma responsabilidade para os poderes públicos que podem propiciar um clima favorável a um exercício responsável da sexualidade ou de favorecer que se considere como uma simples atividade lúdica a mais. Nesse assunto, a resultante verificada é uma questão de acaso, é uma questão de escolha. Então, resumidamente, nosso objetivo é ter o conhecimento, tá? Conhecimento de quê, Tomé? Conhecimento de tudo, para que você não possa, como é que eu posso dizer? Não possa errar, né? Teoricamente. E que você possa ter uma vida melhor, viver melhor, entendeu? Estamos vencendo a luta contra o HIV, no caso a AIDS, né? A entrevista do autor Charlie Choma, admitindo ser HIV positivo, teve grande repercussão no mundo inteiro, ainda assim, provavelmente nem tanto quanto teria algumas décadas atrás. O desenvolvimento de remédios modernos para se tratar o problema já fez com que o diagnóstico de soroposição não significasse uma sentença de morte, como era no passado. Mas será que estamos vencendo a luta contra o HIV mesmo? Né? Números do vírus, ó. Nos Estados Unidos, mais de 1,2 milhões de pessoas vivem com HIV. Nos Estados Unidos. No Brasil, segundo as estimativas mais recentes divulgadas em março pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério, ó, nós temos 734 mil pessoas com o vírus.
da quais 589 mil foram diagnosticados e 404 mil já estão em tratamento. Tá? O vírus ataca o sistema imunológico no corpo e pode levar ao desenvolvimento da AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma a cada 8 pessoas que vivem com HIV ainda não sabe que estão com o vírus. Então, o que a gente presume para fechar a aula de hoje? A gente presume, eu lembro que eu já falei isso para vocês várias vezes, que não está escrito na testa de ninguém aqui, ó, doença, AIDS. Não tem, tá? Então, cuidado com a capa, que é a capa. Menina, olha, ai meu Deus, que deus grego. Ai meu Deus do céu, que não sei o que, que não sei o que. Aí se apaixona e tudo e tal. Aí às vezes o cara nem sabe que tá doente porque pega um bocado de gente. Aí já era, entendeu? Então cuidado, cuidado, porque a doença ela não avisa pra ninguém não, tá? Ela é desse jeito. Então, gente, se vocês de tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente já trabalhou sobre esse assunto, essa aula ela foi mais informativa, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais com conhecimento que a gente já tem, certo? Aí a gente fecha, tá? Amanhã a gente vem de novo, falando sobre um pouco sobre isso, para a gente finalizar esse capítulo, tá? Para a gente poder entrar no capítulo novo. Aí eu queria que vocês colocassem o número de vocês aí na chamada, para eu poder fazer a chamada depois, tá? Eu tenho 9 pessoas só na sala, né? Eu queria que vocês colocassem o número de vocês, tá bom? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 6 pessoas colocaram. Gente, então, um abraço, tá bom? Obrigado aí pelas felicitações. Um cheiro para vocês, tá bom? Possivelmente aí em setembro a gente está voltando, né? O governo, é o que o governo disse aí. Beleza? Cheiro para vocês. Tchau. Tchau. Se cuida. Aqui da tarde batendo cachorro. No cachorro, Guilherme. Eu vou te dar. Maria, ele Guilherme. ia matando meus louros. Se ele matasse meus louros, eu ia denunciar ele. Denuncia o cachorro por Ibama. Incrível. Opa, vai. Ah. E eu mal pleno assistindo o vídeo da Malena. Mó pleno.